Tem que ouvir o presidente xingando em áudio, falando aquilo tudo. Aliás, temos esse áudio que o Cajuru divulgou para o José Luiz da Atena nessa entrevista mais cedo aqui na Rádio Bandeirantes. Conteúdo restante daquela conversa que nós tivemos ontem, né? Conversa com o presidente Jair Bolsonaro sobre a CPI da Covid no Senado. Se ela for revanchista, eu faço questão de não participar dela. Não, mas se você não participa, daí a canalhada lá do Randolfo Rodrigues vai participar. E vai começar a encher o saco. Daí, vou ter que ser na porrada com um desse. A publicação do trecho que faltava foi uma resposta do senador a Jair Bolsonaro. Pouco antes dessa entrevista do Cajuru para o Datena, o presidente disse que não sabia da gravação e criticou a divulgação. Fui gravado numa conversa telefônica, tá certo? Olha que ponto chegamos no Brasil aqui. Oi, gravado. Tudo certo. A gravação só com autorização judicial, vai gravar o presidente, divulgar e outra. Nada, eu só que para agradeço. controle. Falei mais coisa naquela conversa, pode divulgar tudo da minha parte. Tá? Tudo bem. A afirmação do presidente, segundo o Cajuru, não é verdadeira. O senador já diz ter o hábito de gravar por precaução todo mundo que conversa com ele em Brasília. Cajuru também afirmou que em outras ocasiões já havia gravado e divulgado conversas com Bolsonaro. Na conversa, o presidente pede que também governadores e prefeitos sejam investigados na CPI e que o senador pressione pelo impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Não foi a primeira vez que eu coloquei no ar nas minhas redes sociais conversa com ele. Toda conversa que eu tive com ele, foram várias, foram conversas evidentemente gravadas, e quando era coisa boa, assunto bom para ele, ele não reclamava. Então agora, eu acho que deve ter tido uma reunião hoje cedo, entre a equipe dele, entre assessores dele, achando que ele errou ao pedir para estender a CPI, ao pedir o impeachment de um ministro. Então, como ele foi chamado a atenção por alguém em função dessas palavras usadas por ele jogou para cima de mim. Aí agora, eu não sabia que a entrevista estava sendo gravada. Foi avisado ontem, meio-dia e 40, ela foi para o ar 1h da tarde, e eu, inclusive, sugiro a ele que a gente abra o segredo telefônico, o sigilo telefônico, onde ele foi avisado, literalmente. Presidente, eu estou contando ao senhor aqui, primeiro, que o que o senhor queria já foi providenciado, que é o requerimento para estender a CPI para governadores e prefeitos, e daqui a pouco vai para o ar o nosso papo de ontem. Por que ontem ele não virou para mim e falou assim, não, Cajuru, não publica isso não, por favor. O Randolfo Rodrigues também foi entrevistado pelo Datena aqui na Rádio Bandeirantes depois da divulgação do trecho até então inédito. Para o senador, a ofensa do presidente é um ataque aos 34 parlamentares que assinaram o pedido de criação da CPI. Eu acho que, primeiro, há muito que todo esse tipo de comportamento não é comportamento à altura de um presidente da República. Principalmente com tanta tragédia que a gente está vivendo, eu acho que o presidente devia ter coisas mais importantes para se preocupar do que chamar senador para briga de rua. Temos mais de 350 mil brasileiros mortos a essa altura. Bom, todos os lados postos aí, a gente fica esperando então cenas do próximo capítulo dessa história. A gente vê aí que o Cajuru, por exemplo, ele não gravou a conversa. Então por que ele não divulga o trecho em que ele diz ter dito ao presidente que avisou o presidente que aquilo estava sendo gravado, né? Eu acho que seria interessante, não precisa de quebrar sigilo nenhum. Basta que ele divulgue que a conversa que, afinal de contas, ele de fato gravou. Mas, enfim, não importa muito, né? O fato é que o presidente não pode cometer esse tipo de erro, né? Falar com qualquer pessoa, seja quem for, ainda que seja um senador da República, isso não é entrevista, né? O senador não faz entrevista, o senador conversa com o presidente. O Cajuru foi jornalista, foi repórter lá atrás e tal. Hoje é senador da República. Esse tipo de conversa, tendo havido, né, tem que ser feita em termos elevados, né, próprios de um presidente, etc. O presidente pareceu muito à vontade demais para quem sabia que estava sendo gravado. Eu não creio que ele soubesse, mas